que prazer estar com vocês aqui no Festival Paz. Aliás, estou falando diretamente de Nova York, espero que o ruído não esteja muito grande. Um prazer realmente estar aqui com vocês, compartilhando algumas dicas importantes para 2022, porque para isso serve Futurista, para ajudar a gente a compreender o presente e fazer melhores escolhas para o futuro. E isto aqui é a fluxonomia 4D, são as lentes com as quais a gente compreende o mundo, as lentes que eu vou usar nessa fala que preparei para vocês, que combinam visão de futuro e novas economias. Então, bora lá, começar. Vou compartilhar minha tela e depois, se vocês quiserem mais informação, no site tem, e se você entrar lá, você consegue me escrever. E aí, qualquer coisa, a gente pode te mandar também o material dessa palestra. Vamos lá. Então, que é que nós vamos ver nessas dicas para melhores escolhas em 2022? A primeira coisa é que futurista, na verdade, não é futurista, é presentista. Porque a gente veio, assim, meio que dotado de uma tecla SAP. Então, a gente sabe como é que dá para estar no tempo certo, porque nós somos sintetistas e não analistas. Então, vamos lá ver o que isso quer dizer. Primeira coisa, o que faz um futurista? Um futurista enxerga coisas, tem uma capacidade de percepção mais acurada. Se você já viu esse vídeo, tudo bem. Se você não viu esse vídeo, você vai descobrir uma coisa nova. E mesmo que você já viu, quem sabe você vai ver com um outro ponto de vista. O que a gente tem aqui? 2 times, um de branco e um de preto. Sua missão, contar quantas vezes o time de branco passa a bola. Vamos lá, contando. Bom, a resposta é 13, mas não é isso que importa. Eu vou voltar aqui para você ver que eu não estou de sacanagem. Repara o que acontece. Por isso que nós futuristas somos úteis. Porque o que, em geral, acontece é que a gente está, fazendo o que manda. 2, contando. Ah, meu Deus, como a gente conta, né? Como a gente conta números, números, números. 2, a gente está vendo o time de lá e o de cá. E aí a gente perde coisas importantes. Repara, logo no começo, entra um sujeito vestido de gorila. Ele está aqui no meio, ele sai dançando que nem o Michael Jackson e a gente não vê. Então, a questão é, quais gorilas você está deixando de ver neste momento? Um dos gorilas é o fato de que, em cada momento da história, existem grandes transições. Daqui a pouco você vai ver que essa que nós estamos passando é a maior da história da humanidade. E, nesses momentos de transição, a gente precisa estar em sintonia com o tempo para não ficar para trás. Essa história eu adoro. Quem já me viu falar já ouviu, mas eu vou contar de novo. No início do século XX, as cidades que cresciam movidas a cavalo, muito cocô, o que fazer? Urbanistas e futuristas pensando em quê? Pensando aqui na fralda de cavalo, que não é modo de dizer, é verdade mesmo. Urbanistas e futuristas, então, aqui pensando em quê? Nas fraldas de cavalo. Só que, enquanto eles estavam pensando em fraldas de cavalo, o que aconteceu? Os carros rapidamente substituíram os cavalos. Isso acontece muitas vezes. Eu não quero que isso aconteça com você, com a sua empresa, na tua escolha pessoal, na escolha do teu negócio ou na escolha da tua empresa, se você é um gestor. Exemplos interessantíssimos. Em 46, um produtor de cinema para alguém que começando a trabalhar com TV. Isso aqui não vai dar certo, televisão. As pessoas vão cansar de ficar toda noite em frente a uma caixa. Esse aqui, presidente da Western Union, que entregava mensagens a cavalo. O telefone é complicado demais para se tornar um meio de comunicação, e essa aqui é Fabulous, a Decca Records sobre os Beatles, dizendo que a gente não gosta do som deles. E esse papo de guitarra está saindo de moda.
Ficou famoso da IBM, que o chairman, em 43, disse que no mundo só tinha mercado para uns 5 computadores. E também que o mercado potencial para fotocopiadoras era de 5.000. Mas o que aconteceu? A IBM percebeu a tempo e se reinventou e começou a trabalhar com Linux. E no momento em que ela começou a trabalhar em sintonia com o próprio tempo, apertou a tecla refresh, uau, ela teve uma super recuperação. Então, queridos, a questão, e queridas, é a seguinte: que bom que você está aqui para a gente passar esse tempo juntos, porque normalmente o que acontece é que está todo mundo muito ocupado, porque está fora do tempo. Não quero que você tenha rodas quadradas. Futuristas servem para trazer rodas redondas, e é isso que a nossa fala de hoje trará. Então, a primeira coisa: passado não é referência para futuro. Não se oriente pelo passado, é que nem você guiar um carro guiando pelo espelho retrovisor. A gente precisa buscar novos parceiros para qualquer tipo de coisa. Na tua vida pessoal, no teu processo de aprendizagem, para pensar o teu negócio, para te assessorar quando você é um gestor. Trabalhe com quem vê o que você não vê. Normalmente, a gente procura gente semelhante. Desculpa, isso não serve para o futuro. Você vai precisar trabalhar com quem pensa diferente de você, porque se pensa diferente, vai ser complementar. E eu adoro essa frase da Luísa Trajano, gênia, né, que diz que o que ela faz, basicamente, é ver o que está conservar, o que eu devo conservar, está funcionando, o que eu tenho que eliminar, sem dó, e o que precisa mudar. Isso aqui, realidade virtual, século XIX, nos Estados Unidos. Genial, né? Isso é outra dica, já vamos para o próximo tema. O cara está com ventilador, bicicleta e um óculos para ter a sensação de deslocamento. Essa aqui é fenomenal. A gente tem uma conversa, como se fosse a gente aqui, uma videoconferência, tem os primeiros fax ou impressora, tem GPS, tem Wi-Fi, tem drones, tem Big Data para comandar as coisas, e o mais incrível é que isso aí é de 29, porque sim, os momentos de crise, na verdade, são momentos de transição, que se tornam crise, presta atenção, eles se tornam crise porque a gente resiste à mudança, e a gente não aperta a tecla refresh a tempo. Agora, a mudança é só de tecnologia? Nananana. É muito mais fácil pensar a tecnologia. Isso aqui é da metade do século XIX. A gente vê aqui uma tecnologia hard, o trem-bala literalmente, fazendo aqui trajeto entre 2 cidades na França. Mas, enquanto eles conseguem imaginar outra tecnologia, não conseguem imaginar novas relações. Então, tem crianças escravas, e a chave, então, está aqui. Você vai precisar imaginar futuros socioculturais. Isto aqui é a tua chave. Então, o mais difícil de tudo é o quê? O mais difícil de tudo é imaginar futuros socioculturais. E aí, então, o que nós precisamos? Nós precisamos de alfabetização em futuros. Não dá mais. Teve alguns momentos onde o grande problema era que nós fôssemos analfabetos. Agora, nós estamos analfabetos em futuro. Presta atenção. Mesmo quando a gente acha que a gente está trabalhando no futuro, muitas vezes a gente não está. Porque, por exemplo, pensar em tendência não é tanto pensar em futuro, não. Porque você está baseando suas tendências no que está acontecendo no presente. Você está tendo uma atitude reativa e não criativa. Então, pensar futuro é pensar o disruptivo mesmo. Essa alfabetização em futuros, claro que é legal trabalhar a tendência, mas você precisa de 2 coisas: a tendência e aquilo que você não imagina que vai acontecer e que pode acontecer. Então, dentro das organizações, na sua vida pessoal, na educação, aprenda futuros, pelo amor, e como oportunidade de negócios, a gente precisa se alfabetizar em futuros. E aí, para quê?
que faz alguém como eu, que é futurista? A gente tem visão de todo. A gente não é analista, a gente é sintetista. E todos nós agora precisamos ser sintetistas também. Então, repara aqui essa imagem. A gente vê um monte de bolinhas e parece que essas bolinhas não fazem sentido, mas faz sim, se a gente conecta os pontos, se a gente entende o todo. Repara, é uma vaca. E uma vez que você enxergou a vaca, nunca mais você olha as bolinhas sem perceber a vaca. É isso que a gente faz. A gente te ajuda a compreender o momento para você apertar a tecla refresh. Então, bora lá entender. Isso aqui você já viu, né? Essa curva crescente de... Aqui, por exemplo, é a conexão para acesso à internet, como ela foi evoluindo. Tem essa curva ascendente nesse formato, né? Do discado até a fibra ótica. Mas esse tipo de curva, ele não é só para conexão, ele é para a evolução de tudo. Todas as evoluções têm esse formatinho. Então, repara, evoluir quer dizer o quê? Evoluir é se organizar em novas estruturas que são mais colaborativas. Acredita? Quer ver? Olha só. Então, a gente tem átomos que se juntam formando moléculas, que se juntam formando células, que se juntam formando tecidos, órgãos e organismos. A mesma coisa acontece no social, grupos, vilas, cidades, reinos, países, até o global. E a questão é que agora nós estamos aqui, ó. O nosso desafio está aqui. Nós não podemos mais atuar como células, nós temos que aprender a ter consciência, percepção e tomada de decisão, levando em consideração o coletivo, e o Covid nos deu uma lição disso, que a gente tem que pensar no todo e que nós estamos todos interdependentes. Deu num lugar, conectou tudo. Então, o desafio é esse aqui. Como nós vamos trabalhar como organismos e com atuação global? Se você, na tua atividade profissional, e se a tua organização está dedicada a isso, beleza, tem futuro. Não está, você está com um problema sério. Aí, essa transição, estas curvas, elas não são todas bonitinhas, certinhas, como eu falei. Elas têm tempos muito diferentes. Então, imagina o seguinte, aqui eu tenho uma linha, um eixo que é do tempo e conectividade. Mais tempo, mais conectividade. Como consequência de mais tempo e mais conectividade, o que acontece? Eu tenho mais escala, mais impacto, a coisa vai amplificando. Nossa história, num slide. Primeiro, coletores, dezenas de milhares de anos. Levava milhares de anos para mudar alguma coisa. Daí, agricultura, a coisa acelerou um pouco, levava só milhares. Depois, comércio em escala, no momento que tem as navegações, a imprensa, etc. Séculos. Aí, chegamos em 1760 com a Revolução Industrial. A coisa já começou a acelerar e agora, desde 96, a vida em rede, aí a coisa é exponencial como velocidade. Esta palavra que faz parte do nosso vocabulário e que nós já vamos entender mais. Aí, o que acontece? Cada uma destas curvas tem um padrão. Vamos imaginar, por exemplo, a última das curvas, que foi a curva da Revolução Industrial. O que aconteceu? No começo, ninguém entendia. Ai, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí a gente reage ao ambiente, aconteceu a mesma coisa com o Covid, aí a gente vai aprendendo. À medida que a gente vai aprendendo, a gente cria um padrão. Aí a gente se torna proativo. Aprendemos um padrão. Opa, ufa! Então, foi aí que veio qualidade total, todos esses movimentos, né, de otimização de processos. E a gente começa a repetir industrialmente, vai repetindo, 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 até que a própria repetição traz problemas, leva à crise, que é o que nós estamos vivendo agora. Por quê? Indústria ótimo, capitalismo excelente, tudo maravilhoso, mas chegou uma hora em que dá problema. Crises como aquecimento global, como um exagero de diferença socioeconômica, toda a questão de imigrantes, etc., não está legal. Agora, nós temos que ser criativos e inventar outra maneira de operar. É o momento em que a gente precisa fazer, como a Luísa Trajano, ver o que a gente conserva e onde nós vamos inovar.
Só que esta inovação tem uma diferença da onda anterior. No século XX, a gente inovou aqui, ó. Foi o momento em que a gente aprendeu os padrões e mandou ver. Então, era inovação incremental. A gente ia fazendo ajustes, ia otimizando e tudo bem, funcionou. Mas, neste momento aqui, 2021, 22, não dá mais. Esse é o momento de mudança disruptiva. Tem que ser outra coisa. É como se aqui fosse a vida do ovo e aqui é a vida do pássaro. São dois estados completamente diferentes. Aqui nós temos que trabalhar com o que é improvável. Por isso que a gente falou de futuro agora há pouco. Você precisa estar aberto para lidar com aquilo que diz, gente, que loucura, mas isso aqui nunca ninguém fez. Sim! Cada vez que você encontrar uma coisa que ninguém fez, em vez de dizer, ah, não, melhor a gente fazer o que a gente já vem fazendo. Não, presta atenção, este não é o momento para isso. Esse é o momento em que você vai fazer um pouquinho disso, um pouco você vai conservar, mas você vai ter que inovar radical também. Aí, então, a gente precisa incorporar esse disruptivo. E vamos pensar que tudo que a gente faz na vida é investimento, que investimento não é só dinheiro, investimento de tempo, investimento de inteligência, investimento de propósito, de tesão, tudo isso é investimento. E investimento tem na nossa vida pessoal, na nossa vida como gestor, na nossa vida como organização. Então, diversifica. Quer botar algum investimento em coisa segura? Ok, mas não seguro no sentido de que já foi testado e está funcionando? Vai um pouco. Mas se já funcionou, pode ser que não siga funcionando. Prioriza investimento alternativo. Os momentos de transição são os momentos em que muitas empresas morrem. Pausa dramática. Muitas empresas morrem. E é o momento em que as novas empresas e novas profissões que entendem o momento crescem. Portanto, para conseguir isso, você precisa investir naquilo que é improvável, porém desejável. Isso aqui está no campo do que as pessoas querem. E sendo desejável, pode ser possível. Agora, qual é o problema quando tem uma transição? Por exemplo, a gente não entende o que está acontecendo. Essa nossa transição é a maior da história da humanidade, porque nós temos uma dimensão de vida a mais. Oi? Vamos entender o que isso aqui quer dizer. Olha esse vídeo aqui. Nesse vídeo, a gente tem... Opa, deixa eu voltar aqui. A gente tem esse bichinho. Deixa eu voltar. O que tem? Tem um bichinho que, quando traça uma linha, ele acha que é uma parede. E ele se sente preso. Mas, de tanto ir experimentando, ele acaba aprendendo que não é parede, é só uma linha. E aí ele se liberta. Nós estamos meio assim em relação a tudo que tem a ver com a vida digital, porque ela é de uma outra dimensão. O que quer dizer isso? Imagina alguma coisa que seja 3D, tem 3 dimensões, né? E tem mais escolhas do que algo que seja 2D, que só podia ir frente e trás, lado a lado. A mesma possibilidade existe entre quem está operando na vida em rede, que é 4D. O que quer dizer isso? A rede, repara, ela é fora do tempo e do espaço. Eu estou aqui em Nova York falando com vocês, que estão, sabe lá Deus, em que parte do mundo. Algum de nós pode estar escutando amanhã para mim, porque você pode estar na Austrália e pode estar amanhã. Enfim, a rede é fora do tempo e do espaço porque ela é desmaterializada. A vida mudou. O jeito de fazer tudo mudou. Nós não estamos mais 3D, nós estamos 4D. O que quer dizer isso? O que acontece quando a gente muda de percepção, de dimensão? Bora ver na história? Repara, isso aqui você já deve conhecer, são os padrões de rede do Baran, né? Aqui a gente tem os mesmos pontinhos conectados de forma diferente. Aqui eles estão conectados de forma centralizada, aqui de forma hierárquica, vários centros, e aqui de forma distribuída, como é a rede, tudo conectado com tudo. E aí, o que acontece? Na nossa história, a gente vê os 3 tipos de rede. Então,
No momento em que a gente achava que o mundo era plano, era um jeito a história. Depois, a gente, com a ciência, a imprensa, etc., falou, não, o mundo não é plano, podemos navegar, e vimos que o mundo era redondo. E a partir de todos os desenvolvimentos que isso permitiu, a partir dos grandes descobrimentos, renascimento, ciência, a gente chegou no digital. O que acontece com esta mudança de perspectiva? No momento em que a gente achava que o mundo era plano, navegava, caía num precipício, o modelo político era a monarquia, tudo centralizado, até as cartas passavam pela corte, e o modelo econômico era um monopólio à base de escravos. Quando o mundo fica redondo, ficou inevitável, pausa dramática, repito a palavra, inevitável, uma mudança política e econômica. E nós passamos para a indústria e para a maioria dos países operando como república ou uma versão de república, mais distribuída, porque não cabia mais no mundo onde mudou a forma onde flui inteligência, pessoas e bens, então teve que mudar também. E agora, turma, nós estamos vivendo a mesma coisa. De mundo redondo para mundo em rede. Então, é inevitável uma mudança em direção às novas economias. Normalmente, as mudanças econômicas precedem as mudanças políticas. Então, a gente já opera com muitas economias. Vamos ver cada vez mais isso. Vocês veem o pouquíssimo tempo em que outras formas de troca surgiram, as criptomoedas, já existiam antes as moedas sociais, enfim, nós vamos ver a gente vai ver muitas novas economias surgindo e a gente vai também ver, meu Deus, estou tentando desenhar agora, mas ele não está me deixando. Então, essa maior transição da história da humanidade, ela é justamente porque nós estamos em rede fora da quarta dimensão. São mudanças, então, disruptivas. Use essa força da mudança a teu favor. Compreenda a transição e aproveita. Porque se você conseguir aproveitar, esses são os momentos onde os novos negócios acontecem. Mas presta atenção, as oportunidades serão sempre improváveis, sempre. Se você quiser só apostar naquilo que você sempre fez, naquilo que você tem certeza, porque já foi super medido que vai dar certo, desculpa, mas você não vai aproveitar a força da mudança a seu favor. Por quê que é tão importante estar atento ao novo? O desafio dessa transição é que a rede, por ser desmaterializada, tem esse ritmo exponencial. Entendemos o que é exponencial com o Covid, né? Mas nós, o planeta e o tempo, somos lineares, não somos exponenciais. Então, a conta não fecha, só que tem que fechar. Tem que ter um jeito, porque isso já está posto, nós não vamos voltar para trás na história. Então, nossa capacidade linear limitada tem que dar conta de mudanças e complexidade exponencial. Tem jeito? Tem. Qual jeito? Convergência. Fazer junto. Fazer junto não é uma palavrinha meiga assim, que amor, gente, vamos fazer junto. Não. Fazer junto é a única maneira de dar conta do exponencial. Quer ver só? Em 2008, surgiram os gigantes de tecnologia, que foram capazes de convergir dados, como o Facebook e o Google, excedentes de infraestrutura, como o Airbnb e o Uber, ou de mercados, como a Amazon ou o Magalu. E agora vão surgir os gigantes da colaboração, que vão ser capazes de convergir o quê? Tempo, excedentes. Já reparou quanto tem de excedente? Pensa excedente de espaço, excedente de equipamento, excedente de materiais, excedente de talento, gente. Imagina a tua organização, a quantidade de talento que não está em fluxo e poderia estar. E convergir parcerias para realizar coisas comuns. Aqui está a chave. Pausa dramática. Você, como profissional, os novos projetos ou produtos e serviços que você for desenvolver, pensa nisso. Aqui está a chave.
Que acontece para que isso seja possível? Para que isso seja possível, a gente precisa combinar 2 tipos de tecnologia. Aprendi isso nos anos que trabalhei na China. Tecnologias hard é o que a gente normalmente chama de tecnologia, mas não deveria ser, porque sabia que tecnologia vem de tecné, que quer dizer arte e habilidade, e logos, que é o estudo das artes e habilidades. Então, a China sabe que você precisa de tecnologias hard, que são as coisas tangíveis, e tecnologias soft, que são as estruturas organizacionais, a educação, os modos de fazer. A China tinha um PIB assim, gente, até 88. Em 88, aqui, eles fizeram um plano nacional de inovação, só que não era uma inovação de tecnologia hard só, era de inovação de tecnologias dos dois. E por isso que eles têm essa curva exponencial. Nós trabalhamos com tecnologia com uma coisa muito limitada, só hard. Eu sou especialista em soft. Uso a hard como meio, mas o fim é também desenvolver tecnologias soft, tecnologias de novas estruturas organizacionais, de mudança de mindset, mudanças de jeitos de fazer. Bora lá. Então, já vimos que a chave está em criar negócios que favoreçam convergência. Todo tipo de tecnologia, hard e soft, para convergir e colaborar, educação para convergir e colaborar e, pensando de novo na China, operar como ecossistemas de negócio. Nós, por exemplo, na fluxonomia, a gente trabalha com isso aqui. A gente tem tecnologias soft e agora estamos criando tecnologia hard para isso aqui, para conseguir que conjuntos de negócios, de empreendimentos e de iniciativas operem como um ecossistema. E quer dizer operar como um ecossistema? Quer dizer, por exemplo, o seguinte, lembra o seu concorrente? Então, você precisa mudar as lentes e não mais enxergar ele como um concorrente, mas como um possível parceiro. Por exemplo, ele, se é teu concorrente, tem a mesma estrutura logística que você. Será que o caminhão dele sai metade vazio que nem o seu? Por que vocês não dividem o caminhão? Caminhão, né, de distribuição, um exemplo tosco. Mas, realmente, na China é isso que eles fazem. Eles não enxergam negócios como concorrentes. Eles compartilham dados, por exemplo, e criam, a gente guarda os dados, eles compartilham os dados para gerar novos negócios a partir desses dados compartilhados. Mas a nossa capacidade de convergência é assim. A gente não consegue. Cada um vai para um lado, e aí a coisa não funciona. Como é que dá para funcionar? É a pergunta que não quer calar. E no ano passado eu conheci isso aqui. Esse cara é genial, um historiador de macrohistória e macroeconomia, chamado Niall Ferguson, um irlandês. E ele querendo entender o que tinha acontecido com a internet, que começou sendo praça, sendo uma coisa de todos, e acabou super centralizada, que hoje é meio um tratado de Tordesilhas, né? No mundo ocidental, metade é do Google, metade é do Facebook. E ele foi estudar isso e viu o quê? Que ao longo da história, a gente tem uma disputa de poder entre o que ele chamou da torre e da praça. A torre é centralizada, a praça é distribuída. A torre, ela tem muitos dados. O que quer dizer isso? O que é torre? Torre é a economia nacional, torre é o governo, torres são as grandes corporações, torre é a mídia, é tudo que centraliza. Praça, o que é? São as pessoas fazendo coisas. Por exemplo, numa empresa, a praça da empresa são os clientes e os colaboradores. Ou a torre é o Vaticano, a praça é o conjunto de todas as igrejas e os padres e blá, blá, blá. Então, uma depende de dados, a outra depende de relações. Uma é centralizada, outra é distribuída. A torre, como ela tem dados, ela é eficiente. A praça, como ela lida com relações, ela é resiliente, porque quando você tem relações, a coisa aguenta. A torre, ela é muito instável, e a praça não, ela é estável, só que ela é pouco eficiente. A torre depende de tecnologia, a praça depende de comunidade. Uma é high-tech, a outra é high-touch. Uma trabalha para resultados, o foco é em resultado, a outra o foco é no processo. Uma
consegue, como tem os dados, a tecnologia, a high-tech, etc., tem uma coordenação entre as partes, e por isso ela é eficiente. Outra está baseada na ação, no fazer junto, e por isso ela é mais high-touch e mais resiliente. Uma é do mundo dos negócios, eu brinco chamando da Negociolândia, o mundo dos negócios, e a outra é dos projetos, a Projetolândia, o mundo dos projetos, das criações. Uma prioriza tangíveis, a outra prioriza intangível. É como se fosse um yin e yang. E nós temos que aprender com a cultura oriental que, neste momento, precisa trabalhar com os dois. Toda a nossa história ainda não foi uma história de harmonia. Por quê? Porque a gente sempre teve momentos de alternância entre torre e praça, e disputa entre torre e praça, mas o negócio é sair do ou e ir para o e, para essa integração. E perceber que eles são complementares, um depende e precisa do outro. Então, uma torre, por exemplo, uma corporação, precisa da sua praça, os colaboradores ou os clientes, e vice-versa. E quem é mais da praça, como as comunidades, precisa ter sua torre, precisa ter seus dados. A gente, na fluxonomia aqui, a gente trabalha para poder integrar essas partes. Então, nós precisamos, e tem um campo imenso de tecnologias e métodos para evitar polarizações, não é por pouco que tem comunicação não violenta, teoria U, todas essas coisas que são inclusivas. A gente precisa de tecnologia e método para que a torre interaja com sua praça e para que as praças estruturem suas torres. Porque as praças normalmente não têm suas torres, não têm seu dado, não têm seu método, não têm eficiência. Essa aqui, gente, é a tela que me fez virar futurista em 95. Você vê quanto tempo que eu sou futurista? Quando eu conheci a Hazel Henderson, que, por sua vez, fez este bolo em 82. Isso para você ver para que é, para que serve uma futurista. Em 82, ela já estava ligada nisso aqui. Um baita gorilão que a gente não vê. A gente falou bastante até agora de futuro, agora nós vamos falar de novas economias. Repara o seguinte, nesse bolo, a parte de cima é o que o PIB mede, é o que é monetizado. É o PIB do setor privado, que, por sua vez, só é possível porque existe o PIB do setor público. Sem serviços públicos, o privado não poderia operar. A economia informal, ela fica invisível. E embaixo do monetizado, tem tudo que não está monetizado, que é o que está relacionado à economia do cuidar. Existem estudos, por exemplo, que se a gente fosse medir quanto é o trabalho de mulheres, por exemplo, no cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de velho, todo o trabalho do cuidar que a gente faz, todo o trabalho coletivo, comunitário, isso daria de 30% a 50% do PIB, dependendo do país, um estudo da OECD. E também tem toda a economia da natureza, que a gente não leva em consideração, a natureza e os seus recursos naturais. Então, nós precisamos trabalhar com isso, e aí tem uma tremenda oportunidade. Isso é onde a gente trabalha. Nossa tecnologia é para conseguir trabalhar com isso aqui, acessar esses recursos. Tem aí uma tremenda oportunidade. Outro elemento que também conheci essa lei da sustentabilidade dos sistemas no ano passado, e ela super valida a hipótese do Niall Ferguson, da Torre da Praça. O Bernard Lietaer, ele era a Torre e Praça. Ele foi um dos formuladores do euro, um economista, né? Teve um fundo de hedge, de investimento, foi um dos diretores do Banco Central da Suíça e também um dos maiores estudiosos de outras moedas. Não apenas as criptomoedas, que são mais recentes, mas todas as moedas sociais que existem há milênios, na verdade, muito antes das moedas nacionais. Elas sempre existiram. As moedas nacionais são mais recentes, têm 300 anos. E aí ele percebeu o seguinte, que a economia das moedas nacionais, ela é eficiente, porque ela tem dados e ela tem padronização, mas ela é instável, é crise atrás de crise. A economia da praça,
essas moedas sociais, outras moedas, etc., elas são resilientes, elas não têm crises, mas elas tendem à estagnação. Então, o que é o ideal? O ideal está aqui no meio, é a combinação dos dois. De novo, um yin e yang. Você precisa dos dois. Você precisa da economia tradicional e você precisa das novas economias, essas economias que trabalham com aquela parte de baixo do bolo, que nós ainda nem enxergamos, e se não enxergamos, como podemos aproveitar? Então, para poder ter essa integração e esse equilíbrio, é que a gente trabalha. Então, na Flux, a gente trabalha com recursos 4D. Se o mundo está 4D, lembra? Foi para uma dimensão a mais, fora do tempo e do espaço, os recursos também têm que ser. Isso quer dizer o quê? Recurso cultural, tudo que nós temos dentro, conhecimento, experiência, valores. Já imaginou a quantidade de talento não aproveitado que existe? Recursos ambientais, que não quer dizer só da natureza, mas quer dizer também tudo que tem a ver com tecnologia, toda a infraestrutura, cidades, as casas, os objetos, etc. Então, é coisa e natureza. Recursos sociais, muito importantes, o famoso know-how. Aqui tem todas as estruturas organizacionais, tudo que representa o coletivo, banda, igreja, partido, governo, tudo isso é um capital social, né? E não apenas as estruturas, como as formas de regulação do coletivo, as políticas, o arcabouço jurídico tributário, as normas, as leis, tudo isso é patrimônio social. E no financeiro, não entra só dinheiro, mas entra tempo, que é o outro lado da moeda, e entra o valor 4D, valor social, ambiental, cultural e financeiro. Só que, de um lado, é maravilhoso você operar com recursos 4D, tremenda oportunidade, mas o que mais você precisa? Você precisa dar resultado em 4D. Pausa dramática. Não dá, neste momento, para você fazer qualquer coisa que apenas gere dinheiro. Não dá. Ou que apenas atinja uma quantidade de pessoas. Você precisa, em qualquer coisa que você faça, como profissional ou como organização, otimizar e gerar mais de tudo que já existe. Você precisa de resultados culturais, ambientais, sociais e cultura, né? Nas 4Ds. Você precisa otimizar e gerar mais conhecimento, experiência, valores, infraestrutura, estrutura e gestão do coletivo, tempo, tal. Então, aqui estão as oportunidades. Vamos, então, lembrar que, da mesma maneira que um motor ou uma bicicleta funciona porque tem duas rodinhas integradas, nós precisamos operar com duas economias. A economia tradicional, beleza, mas as economias complementares que circulam excedentes, permitem permutas multilaterais, usam os multicapitais 4D, isso aqui é a nossa tecnologia e o tempo. Na verdade, a nossa tecnologia, não poderia deixar de ser, ela trabalha com a integração dessas duas coisas. Então, a Flux serve para navegar nesse mundo 4D. Ela serve para diagnóstico, ela serve para acessar os recursos 4D, para fazer uma gestão que leve em consideração 4D, para resultados 4D. E, além de cada dimensão, cada uma delas está associada a uma das novas economias que a gente vai poder entender agora usando como metáfora a Wikipédia. A Wikipédia é feita com o quê? Conhecimento de cada um. Economia criativa, uma economia à base de intangíveis. A matéria-prima principal dela é intangível. A Wikipédia é feita como? Com que estrutura? É uma estrutura compartilhada. O computador é a rede de cada um. Isso aqui, economia compartilhada. Até aqui a gente já está entendendo. Economia criativa está na parada, economia compartilhada usamos todo dia, mas o nosso desafio está aqui na economia colaborativa. Agora, o desafio, e, portanto, a oportunidade está em métodos, ferramentas profissionais, organizações, produtos e serviços que favoreçam a gestão e a regulação distribuídas, que é o que a gente chama de economia colaborativa. Em coisas que favoreçam o fazer junto, que nós estamos falando dele há tanto tempo. E, finalmente, a Wikipédia trabalha com uma economia multivalores.
não haveria dinheiro no mundo capaz de pagar a Wikipédia. Ela é paga com o quê? Com o tempo de cada um. E com um pouquinho de dinheiro de crowdfunding para mantê-la. Então, o que nós vimos? Em 96, teve o boom e a bolha da tecnologia e das redes, conectando bens, pessoas, gerando dados. Agora, a gente tem as redes sociais, os marketplaces e o compartilhamento. Nós estamos conectando e convergindo dados e ofertas. Em 2020, nós vamos passar de marketplaces a ecossistemas de negócios, com tecnologias para colaboração e integração de dados, e nós vamos precisar, para isso, novos meios de pagamento para economias complementares operando com muitas moedas. Então, a gente vai precisar inovar os marketplaces e os meios de pagamento para convergir em ecossistemas, para operar com essas duas economias. Eu estou nessa parada. É esse o meu novo negócio. E se você quiser saber mais sobre isso, no nosso site tem informação, tem outras palestras, tem um livro, e a gente tem curso, tem Coins & Company, tem um monte de maneiras. Escreve para a gente, dá um Google e vamos, que o futuro tem muitas oportunidades. Tem muitas boas soluções para tudo e a gente pode fazer junto. Obrigada pelo teu tempo.